Fala, torcedor alvinegro praiano. O pessoal dava para ter vencido, fica um gosto amargo, né? Mas eu creio que a partir do próximo jogo, dos próximos jogos, o Santos já começar a ter um desenvolvimento melhor, porque estamos jogando bem, pessoal. Estamos jogando bem. Ontem, no meu ponto de vista, poderia ter colocado um zagueiro. Quando estava ali nos 30 minutos, que o segundo gol do Red Bull Bragantino saiu aos 32, eu meteria um zagueiro, fechava a casinha, velho. Mas o Vojvoda sabe o que faz. No momento ele achou que não deveria. Temos que respeitar. Vamos ver o que o Thiago Leifert falou, né? Leifert falou. E vamos ver também o que o pessoal do Mesa Redonda falou após o jogo, né? Teve coisas importantes que eu separei para vocês, beleza? Espero que você goste. Se gostar, já sabe. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Beleza, pessoal? Estou vendo evolução. Estou feliz porque estou vendo evolução. Mesmo empatando fora de casa, mas já vejo um time não medroso. Já estou vendo um time mais com objetividade, beleza? Vamos ver o que o Thiago Live falou aí. Eu esqueci desse jogo, chat? Não, acho que é isso que eu tinha pra falar. Do golaço de Ademessi. E, cara, Santos e Red Bull, só rapidamente passando por Santos e Red Bull. Cara, eu vi o jogo, tava brincando com a lua de patrulha canina, então não prestei muita atenção no jogo, não tava muito interessado em assistir Santos e Red Bull. Santos sem Neymar pra mim não tem muita graça, pra falar a verdade. Mas teve um lance no comecinho do jogo, que é um pênalti absolutamente escandaloso. É um chute do jogador do Santos no pescoço do jogador do Red Bull. Chegaram a ver isso, chat? Mas um chute aqui, ó. O frame até da foto é aqui assim, ó. Uma chuteira encaixada num pescoço. É um pênalti, mais pênalti do que o do nosso Arsenal. E também foi roubadaço contra o Newcastle. Uma arbitragem pavorosa, Arsenal e Newcastle. Mas o jogo do Red Bull e do Santos ali já tinha que ter mudado tudo, porque foi um pênalti muito escandaloso. O Alex está lembrando que o VAR não chamou, não tem também o áudio do VAR na CBF, eles não postaram. Mas se vocês não viram o lance, eu não posso mostrar para não derrubarem a nossa live, mas o lance é absolutamente inacreditável. E sobre o Atlético Mineiro e Mirassol, Tyriton, eu só queria falar do negócio do Hulk, cara. Eu não sei se vocês viram, vitória importante. Foi esse empate do Santos. O Santos esteve muito perto de vencer com a não menos competente Marina Buffon, também que está sempre com a gente, ou no Gazeta Esportiva, nas reportagens, ou aqui no Mesa Redonda, e hoje no Mesa, mas lá em Bragança, com o microfone da nossa TV Gazeta. Marina Buffon, como é que foi? Qual é o resumo deste Santos 2, Bragantino também 2? Boa noite, Marina. Boa noite, Garrafa, você, a todos que estão nos acompanhando nesse domingão aqui no Mesa Redonda. Olha, foi quase para os dois, né? Porque esse jogo começou aí com uma vitória parcial do Red Bull Bragantino nessa 25ª rodada aqui no Estádio Municipal de Bragança Paulista, aos 30 minutos do primeiro tempo, depois que o Santos já tinha investido algumas vezes ali com o Guilherme, com o Lautaro. Aos 30 minutos foi um gol da lei do ex em dupla, vamos dizer assim, porque Eduardo Sacha toca para o Lucas Barbosa e o Lucas Barbosa toca na saída do Gabriel Brazão de cobertura e acaba abrindo o placar. Ele comemora sem comemorar muito, mas abre esse placar aí para o Red Bull Bragantino do Fernando Seabra aos 30 minutos do primeiro tempo. E aí no segundo tempo, sem mudanças, apenas talvez ali com um pouco de chacoalhão no time do Santos, do técnico Juan Pablo Vojvoda, o Santos consegue a virada em 15 minutos, porque aos 10 minutos o Lautaro Dias fez o primeiro gol dele com a camisa do Peixe. Inclusive, falando em Peixe, a torcida do Peixe esteve aqui presente hoje no estádio, em peso, né? Apoiando a equipe, apoiando o time para conseguir essa virada que ela veio, como eu disse para vocês, em determinado momento do jogo. Então o Guilherme, ele toca para o Souza cruza na medida e o Lautaro então empata a partida aos 10 minutos do segundo tempo e logo depois, 5 minutinhos depois, foi a vez do Barreal fazer o gol da virada do Santos, aquela que seria muito praticamente ali, muito possivelmente a virada do Santos, até que nos minutos ali mais ou menos depois dos 30 minutos, o Pedro Henrique de cabeça, ele já tinha tentado uma vez antes, quase fez o empate, mas aí o John numa cobrança de escanteio, cobra certinho ali na cabeça do Pedro Henrique,
e gol de empate. Então hoje, por aqui em Bragança Paulista, 2 para o Red Bull Bragantino, que chega aí a 4ª partida sem vencer, sob o comando do Fernando Seabra. A torcida bastante incomodada, principalmente no momento, é claro, daquela virada do Santos ali aos 15 minutos do segundo tempo. E do outro lado, o Santos também 2, com esse Juan Pablo Vojvoda, que ainda não perdeu, está invicto, 1 vitória e 3 empates sob comando, então, do novo técnico do Santos. Garrafa, eu tô por aqui. O que você quiser saber do jogo, se você quiser esperar, a gente está aqui na área da zona mista. O que você quiser saber, se algum jogador chegar por aqui também, eu chamo vocês. Marina, a prioridade é sua para as coletivas, para a zona mista, você vai nos posicionando, mas na sua visão aí, acompanhando o jogo em loco, o que faltou para o Santos trazer essa vitória, já que ele fez a virada de 2-1 e na sequência sofreu o empate? Faltou o que, Marina, de tranquilidade para conservar o resultado de virada 2-1? Olha, Garrafa, realmente, como você falou agora, né? Realmente uma tranquilidade para conseguir manter esse placar na segunda etapa. O Santos consegue a virada com uma mudança apenas de mentalidade, ou seja, já tinha no primeiro tempo conseguido chegar às oportunidades, mas não estava conseguindo convertê-las em gol, como aconteceu com o Guilherme, com o próprio Lautaro. No segundo tempo, consegue converter, consegue fazer esses 2 gols, mas não consegue segurar a partida. O Vojvoda até faz algumas mudanças ali no segundo tempo, até o Brahimi acabou estreando, logo na primeira bola dele ele faz uma investida muito poderosa, dá um toque para o companheiro tentar chegar ao gol, acaba não acontecendo, mas faltou de fato manter essa posse de bola ofensiva e de fato converter essas jogadas. E já que você jogou para cá, Garrafa, só também dando um parecer, né, para o torcedor que está chegando agora, o Neymar, como a gente sabe, não jogou a partida de hoje, ele ainda está fora, ele que se lesionou, um problema muscular na coxa, tudo mais, ele machucou aí em 18 de setembro, na região do quadríceps, está fazendo tratamento praticamente 100% com seu staff pessoal. E hoje, aqui antes da partida, para a imprensa que estava já chegando por aqui, o presidente Marcelo Teixeira disse que espera contar com o Neymar na reta final do Campeonato Brasileiro. Tá? Então, durante essa semana, a gente viu algumas notícias por aí, o próprio Neymar desmentiu, mas enfim, de que ele estaria fora da temporada. E o presidente Marcelo Teixeira, de fato, veio confirmar, então, que muito provavelmente o Neymar deve voltar na reta final do Campeonato Brasileiro. A gente não tem ainda as rodadas desmembradas, né, pela CBF dessa parte final do Brasileirão, mas, de fato, muito provavelmente, então, o Neymar, que não jogou hoje, que fez falta hoje, pode estar de volta na reta final aí do Campeonato Brasileiro. E a gente está aqui, gente, vou me adentrar aqui, o Barreal, que fez o gol de empate do Santos. De ter marcado, mas o Santos ter tomado o empate no final. A sensação é boa, voltar a marcar para pegar mais confiança também. Eu precisava isso personalmente, mas a sensação em geral não é muito boa, porque acho que a gente jogou muito melhor que eles. A gente mereceu sair com vitória daqui, com 3 pontos, mas agora é virar a cabeça e quarta-feira fazer o melhor contra o Grêmio. Fica aquele gostinho amargo de que poderia ter vencido e conquistado a primeira vitória na era Vojvoda? Sim, fica isso. Acho que a gente jogou bem, jogou para ganhar o jogo, então fica esse gostinho amargo. Tá aí, então, gente, o Barreal, que fez esse segundo gol do Santos, o gol que dava a virada para o Santos. Ele acabou sendo substituído hoje, mas enfim, eu volto com vocês aí, Garrafa, e conforme o pessoal for passando, o Barreal quase que não para falar aqui com a imprensa, conseguimos aqui pegá-lo para falar, e assim que tiver outro jogador do Santos ou alguém do Red Bull Bragantino aqui para falar também, eu chamo vocês. Você continua aí, depois você vai nos atualizar, nós vamos nos aprofundar no assunto Neymar. Se o presidente Marcelo Teixeira, de repente você conseguir pegar o presidente para trocar uma ideia com a gente, vai ser bem legal, mas eu entendo a disponibilidade. Eu gostaria que na próxima entrada a gente atualizasse os números do Vojvoda, Marina, e também a situação do técnico do Bragantino. Você falou logo na abertura aí que a coisa para o Seabra não está muito boa. Eu vou querer essas 2 informações, se possível. Vou jogar para a bancada, prioridade para a Marina. A gente vai explorar muito esse Santos lá em Bragança Paulista. Loeblin, o Santos deixou escapar hoje a possibilidade de respirar um pouquinho mais aliviado na tabela de classificação. Você faz 2-1 em Bragança Paulista, falta o quê? Talvez para ter um pouco de maior tranquilidade.
Acho que o Santos melhorou bastante do que se esperava do Santos, né? Há um mês atrás, quando você falava em Santos, todo mundo estava dizendo que era um candidato a brigar contra rebaixamento. Eu acho que o Santos melhorou bastante, passa pela mão do Vojvoda, mas tem esse problema extra-campo, que é o problema do Neymar. Querendo ou não, você tem um grupo, você tem jogadores que estão vendo o que acontece no dia a dia. Então, para o treinador, lidar com essa condição de você ter um jogador do porte, do nível do Neymar, e que dificilmente joga, ou joga pouco, é bastante complicado. Tem que ser um treinador, acho que muita inteligência emocional para lidar com o grupo em relação à situação do Neymar. Vocês não acham que nesse momento, até pelo que a Marina disse, pelo que a gente está sabendo, o Neymar não é para agora? O Lautaro está falando com ela? Então só peço um instante a vocês que o Lautaro está falando com a Marina Buffon. O jogo, uno fica um pouquinho chateado porque acho que jogamos bem e dava para conseguir os 3 pontos. Então, por isso, é uma sensação feia. Primeira oportunidade que a gente tem de bater um papo contigo depois da sua apresentação, né? Você tá fazendo uma sequência de jogos como titular. Qual a avaliação que você tem feito das suas partidas? Como é que foi hoje marcar pela primeira vez com a camisa do Santos? Não, estou sentindo bem. Eu estava sem jogar lá. Aqui estou podendo conseguir aí 3 jogos seguidos. Então, estou sentindo bem. Estou feliz de ajudar aqui o time. Lautaro, a gente está ao vivo aqui no Mesa Redonda da TV Gazeta. Queria te perguntar, por favor, o que você acha que faltou para o Santos sair daqui hoje com a vitória, né? Vocês conseguiram a virada, que era o mais difícil naquele momento, mas não conseguiram segurar esse resultado. Como você falou, conseguimos mais difícil que era virar o jogo, mas eu acho que faltou isso, faltou fazer mais gol. No primeiro tempo tivemos muitas oportunidades que erramos. No segundo tempo, quando conseguimos virar, não conseguimos sostener o jogo, então isso faltou. Última da minha parte, vocês enfrentam um Grêmio agora no meio de semana. O futebol que vocês estão apresentando, performance, um Santos que está conseguindo às vezes ter mais volume de jogo, isso pode dar ao torcedor que vai à Vila na quarta-feira esperanças de que o Santos pode conseguir de novo voltar a vencer? Eu acho que estamos jogando bem, estamos melhorando dia a dia, estamos entrando forte dia a dia para conseguir uma vitória, então esperemos que sim. Valeu, obrigado. Tá, então, Lautaro Dias também passando por aqui, gente. É isso, a Marina continua lá trazendo essa movimentação na zona mista e aí o Loeblin falava a respeito do Neymar, mas eu entendo que talvez, até pela ausência do Neymar de noticiário, é um Santos sem o Neymar daqui para o final da temporada, ou pelo menos até o final do mês. Para a chegada do Vojvoda, vocês entendem que ainda o Neymar faz sombra para esse time? Ou seja, o Vojvoda está pensando no time muito sem o Neymar, ou não? Ah, sim, com certeza. Porque o Neymar, na verdade, é uma incógnita, né? Você nunca sabe até onde ele vai chegar. Se ele vai entrar e vai arrebentar, ou ele vai entrar e vai se arrebentar, sabe? Quer dizer, tem essas duas coisas. Uma bomba relógio, né, Gil? Então, quer dizer que é uma coisa, assim, muito complicada. Agora, evidente que o Vojvoda fica na expectativa, como todo santista fica, né? Fica na expectativa de poder contar com esse grande jogador que é o Neymar. Ou era um grande jogador e agora precisa provar que era um grande jogador, porque não está jogando nada. Né? Ô, Chile, você tem a classificação da segunda página do Campeonato Brasileiro, para a gente ver como é que ficou o Santos posicionado em relação, obviamente, em relação, né, à zona de rebaixamento, porque é importante a gente fazer essa leitura, porque o Vasco vem numa crescente. O Vasco está dando uma respirada. O Juventude nas mãos do Carpini está com dificuldade. Tá aí, ó. Então vamos lá. Vamos focar aqui no 16º lugar, que é a colocação do Santos, para baixo. O Santos é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 27 pontos em 24 jogos. O primeiro dentro da zona, o Juventude, está dando uma reagida nas mãos do Carpini. São 5 pontos de diferença com o mesmo número de jogos. Tá? Aí vem o Vitória com 22 pontos com 25 jogos. Fortaleza e Sport, que se enfrentaram nesse final de semana. Fortaleza venceu o Sport, já estão mais atrás. Miller, a diferença hoje do Santos, né, para a zona de rebaixamento é exatamente de 5 pontos com o mesmo número de jogos. O Santos tem muito que se preocupar com zona de rebaixamento ou pelo que você está vendo de potencial do time? Não, é questão do Santos se ajustar, a chegada do Vojvoda vai fugir dessa condição. Hoje tem que se preocupar sim, até porque, como você disse, está 5 pontos na zona de rebaixamento, né? Não tem o seu principal jogador Neymar, tem que se virar com o que tem, né? O Campeonato Brasileiro é muito difícil e o Santos, há várias rodadas, não sai dali, desde o primeiro turno. Então, a situação é preocupante sim. O Santos precisa vencer os seus jogos, pontuar no campeonato. Empatou com o Bragantino hoje, joga em casa, não ganha, quer dizer,
Então é importante o Santos vencer principalmente seus jogos em casa. Se não vence em casa, não vence fora, fica difícil, porque os adversários também, nas rodadas, estão pontuando. E um detalhe importante para o Santos, pensando nisso que o Xará falou, tem que pontuar. E se a gente analisar os próximos jogos do Santos, por exemplo, os próximos 4 jogos do Santos, 3 são em casa. Então ele tem que aproveitar a Vila Belmiro como um trunfo, justamente. Quais são esses jogos? É o Grêmio, quarta-feira agora, na Vila Belmiro. Difícil. É um jogo difícil porque o Grêmio está em ascensão, mas ele tem que ganhar. É difícil, mas o Santos também tem que encarar um adversário que está em dificuldades no campeonato também e fazer a sua parte dentro de casa. A torcida do Santos é importante. Grêmio. Aí depois do Grêmio é o Ceará fora. É um confronto aí complicado. O Ceará está fazendo uma campanha razoável, mas é um confronto que também envolve 2 times que correm risco. Depois é o clássico contra o Corinthians na Vila. E depois é o Vitória na Vila, outro confronto direto. Então são adversários que o Santos precisa tomar conta. 2 confrontos. Isso. E 2 clássicos, porque o Grêmio é um time grande. E o Corinthians. Não, e na realidade da tabela, do 10º colocado para baixo, ele só vai pegar esses clubes. Então, mas o bom do Santos é que o volume de jogo aumentou. Nós já vemos um outro jogo. Por mais que... Claro. Dá para dizer que a evolução no trabalho do Voivoda... A evolução, você já vê a mão do treinador. Você já vê uma equipe mais organizada, você já vê uma equipe com padrão de jogo. Então você começa a ver, sem o Neymar, jogadores que não estavam aparecendo começam a aparecer. Então isso é muito importante para o treinador. É lógico que aí esse gol do Luiz e do Pedro Henrique foi a falha da defesa. Foi. Uma falha de marcação. Num lance desse, você mano a mano, você coloca o corpo no jogador, tira o jogador. Porque ele não pode cabecear do jeito que ele cabeceou. E outra, o primeiro gol do Bragantino, o jogador do Bragantino colocou o corpo e o zagueiro deixou ele passar com muita facilidade. Vamos colocar então o primeiro gol do Bragantino e o Miller vai ilustrar pra gente, né? Olha só, já começou o erro aí. Barbosa. Olha só, muita facilidade para fazer o gol. Quer dizer, o zagueiro correndo atrás do atacante do Bragantino, corta o caminho, toma a frente do atacante para você poder disputar a bola em igualdade de condição. Não pode você ficar atrás do atacante, dentro da área. Aí ele não quis colocar o pé para não cometer pênalti e o jogador do Bragantino acabou fazendo um golaço. Como o jogador falou, né? Se ele corre do lado e vai no jogo de corpo, ele desloca o jogador do Bragantino e aí sem chance para fazer gol. Mas ele tá atrás do jogador. Muitas falhas da defesa. Atrás do jogador? Mas agora, mesmo com essas falhas, ô Garrafa... Há uma evolução. Então, há uma evolução nítida. Até porque pegar o Bragantino em Bragança Paulista nunca foi fácil para ninguém. Não foi um mau resultado, não. E outra, se você pegar os dados do jogo, o Santos teve 8 chutes contra 2. O goleiro do Bragantino fez 6 defesas, o do Santos não fez nenhuma. Mas tem que transformar isso em vitória. Mas é só um detalhe que em outros tempos recentes, esses números seriam contrários. O Santos levaria um sufoco, o Bragantino em casa perderia 50 gols e o empate seria heróico. Não, o Santos não ganhou o jogo por um detalhe individual ali, um erro de marcação, mas o Santos melhorou. E esse bloco dos 4 últimos está ficando cada vez mais para baixo. Está sendo quase que um campeonato à parte, em que os 4 já estão se consolidando como times quase rebaixados. São 5 pontos que separam já. O primeiro rebaixado do Santos, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. E muitos atletas chegam, muitos atletas saem, não tem tempo para treinar. Talvez tenhamos um campeonato brasileiro com menos disputa contra o rebaixamento em todos os tempos. Aliás, antes de colocarmos aqui o gol do Lautaro, deixa eu aproveitar o Loebli, né? Com a visão de ex-árbitro, e já apitou circunstância de equipes que brigam por rebaixamento. Quando o time está ali na zona de rebaixamento, você como árbitro, ex-árbitro, quando você estava lá apitando, você sentia realmente aspecto emocional? Eu estou falando das grandes equipes, Loebli, quando se enroscam nessa situação. O emocional, você sentia os caras realmente diferentes dentro de campo? Sim, né? Porque o jogador acompanha aquela semana que antecede o jogo e o árbitro também acompanha. Então, até a técnica de arbitragem é diferente. Você não apita o jogo igual, é um jogo que você tem que ter mais atenção. É diferente a situação de campo, né? Se apitar um jogo de 2 times que estão brigando lá em cima, é de um jeito. 2 times brigando por rebaixamento ou contra o rebaixamento é de outro jeito. E você percebe sim, né? Você percebe
não só a reação dos jogadores, mas às vezes o relacionamento do campo com a arquibancada, o relacionamento do campo com a sua comissão técnica e também com o seu adversário. Ou seja... Então, torcedor, eu concordo com o que o Paulo Sérgio falou, é porque o torcedor quer resultado rápido. E não existe um time que... O treinador chegar em um time e com 1 mês, 2 meses... Por exemplo, 1 mês dá, né? Mas, sinceramente, velho, eu estou vendo uma evolução respeitável no time. Por quê, velho? Antigamente o Santos tomava um gol desse aí. No primeiro turno o Santos tomou o primeiro gol do Bragantino. Por sinal, foi o mesmo uniforme, né? Que usaram. Cara, o Santos não conseguiu mais jogar. O primeiro gol foi do Sacha. Não conseguiu mais jogar. Ontem tomou o gol e o Santos continuou em cima. Continuou posturado, né? Atacando, buscando o resultado o tempo todo. Empatou o jogo, virou o jogo. No meu ponto de vista, eu não vou ficar aqui também só defendendo o Vojvoda. Eu vou falar o que eu penso. Eu acho que ele teria que sacar alguém do meio pra frente e colocar um zagueiro. Quando tava ali em 28 minutos. Por quê, velho? Ainda falei aqui, bota um zagueiro. Foi assim no colega aqui. Pior que tem que botar um zagueiro porque eles vão vir pra cima. Tava na casa dos caras. E, por sinal, pra confirmar minha tese, o gol foi de jogada aérea. Eu colocaria o louco do Zeivaldo ali. Ou Basso, né? Só pra ter um pouco mais de estatura, né? Porque o gol... Ó. E outra coisa também, né? Ali o Miller falou. Se o zagueiro do Santos coloca o corpo ali e derruba o atacante, marcava pênalti, Miller. Você sabe muito bem que a arbitragem é tendenciosa para os times da casa que está jogando. Então ali, se o cara para ali, bota o corpo, o atacante se bate nele e o juiz marca pênalti. Eu penso assim, eu penso que aconteceu isso. E sobre o que o Paulo Sérgio falou, cara, é completamente verdade. O Santos teve uma evolução bastante notável, né? Em termos de volume de jogo, o time está com mais volume de jogo, o time está mais posturado, os jogadores da posição fazem o esquema tático como o treinador quer. Eu vejo nos treinos, né, a forma que o Lautaro e o Barreal e o Roleze se comportam. O Roleze ontem não queria sair, talvez também tenha sido assim, não um erro, né? Mas poderia deixar o Roleze, ele estava bem, queria ficar, mas eu colocaria, se fosse eu tirar o Roleze, eu colocaria mais um volante. Se o Arão, né? O Arão, né? Arão tivesse bem, colocaria o Arão, que ele é bom cabeceador. Mas o Arão nunca joga. É um jogador que veio que não sei pra que veio pro Santos. Eu não sei se o Arão jogou, alguém me corrija, alguém me perdeu. Acho que não, que jogou foi o Schmidt, não foi o Zé Rafael. Cara, eu vi o jogo aqui, mas lembro, eu tava tomando um goró. Mas eu tô assim, rapaz, eu não estou triste, porque eu estou vendo a evolução, meu amigo. A gente, quando começa a estudar um assunto de alguma coisa, quer fazer uma matéria, fazer uma faculdade, cara, a gente não vai saber o que um advogado já sabe com 3 dias, com 1 mês. São 5 anos estudando. 5 anos para ser médico e até mais. Né? Então, eu acho que o trabalho do Vojvoda já está sendo valorizado pela própria mídia, né? Você vê para esses caras falar isso aí, é difícil. E eu digo a vocês, 3 desses confrontos diretos o Santos ganha. Eu acho que a gente ganha pro Grêmio, Vitória, e a gente ganha esse clássico. Que o Corinthians vai estar focado na Copa do Brasil. A final em dezembro. Quer dizer, a final ainda em dezembro. A final em dezembro, mas não sei que o Corinthians está na semifinal contra o Cruzeiro. Eu não sei quando é a semifinal, alguém me corrige aí. Então a cabeça dele está na Copa do Brasil. Eles já estão no meio de tabela. Para ele querer pretensão de ir para a Libertadores, o caminho mais perto para o Corinthians é de repente ganhar a Copa do Brasil, porque o Cruzeiro que enfrenta ele está ali em segundo. Então, isso é bom para o Santos, né? E sobre o Lautaro é bem melhor, muito melhor do que o Tiquinho Soares no momento. Bem melhor, briga mais, corre mais, entrega mais. E o Barreal joga muito também, né? Um bom jogador, técnico. Aquela canhota dele é uma canhota diferenciada. Não à toa que ele joga lá no Cincinnati, né? E é uma canhota muito certeira. Agora, tem paciência, torcedor. Paciência que o time vai melhorar. O time já está melhorando. E eu creio que daqui a 2, 3 partidas... O Santos não vai estar mais nessa colocação, já está a 5 pontos do rebaixamento, vai se distanciar, vai ficar ali entre 8º e 9º colocado, e só alegria, fique tranquilo, o Santos não cai. Com o Vojvoda, o Santos não cai. E ano que vem vamos estar brigando para disputar a Libertadores.
Você vai ver. O Vojvoda fez muito com Fortaleza, com pouquíssimo. A folha do Fortaleza é menos da metade do que do Santos. Então não tem condições. Ele vai impor o trabalho dele, vai começar a fluir, beleza? Tamo junto. Qualquer coisa mais tarde, tem no vídeo, a gente traz de novo pra você, beleza? Ah, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões nos comentários, beleza? Sempre Santos, vamos pra cima deles.